No primeiro bloco, a gente já viu que o cérebro precisa de glicose e de oxigênio para funcionar direitinho. Quando a glicose cai demais, fica muito baixa no nosso sangue, aí aparecem os sintomas de confusão mental. E isso pode acontecer especialmente com quem tem diabetes, como mostra pra gente o Rafael Castro. Entre uma tarefa e outra em casa, a dona Helena não descuida da saúde. Há 20 anos ela convive com a diabetes. Todos os dias mede o nível de açúcar no sangue. E aí, hein, dona Helena, quanto deu? 182. Tá bom hoje? Hoje tá bom. Tá ótimo. Até 200 eu me sinto bem. Para controlar a doença, toma 2 injeções de insulina por dia. Isso sem falar dos outros remédios. Mesmo com todos esses cuidados, a dona Helena ainda leva alguns sustos. É que às vezes a taxa de glicemia no sangue cai rápido demais e aí ela começa a passar mal. São vários sintomas, como a visão embaçada e muita tontura. É a hipoglicemia. O sentido vai sumindo, não sei nem onde eu tô. A vista fica escura, né? A cabeça fica muito pesada. Já corro comer alguma coisa. Aí então, dali a pouquinho eu melhoro. Isso acontece com frequência? Todas as vezes que eu passar de 3 horas sem comer. Este médico endocrinologista explica que em muitos casos o nível de açúcar no sangue pode cair muito por causa dos remédios para diabetes. Quando fica muito baixo esse nível de glicose no sangue, o primeiro a sofrer é o nosso cérebro. O cérebro ele não funciona bem sem glicose. Então as funções cerebrais vão começar a ficar prejudicadas, ficar desorientado, né? E podendo chegar, inclusive, a perder os sentidos. Pode ter um desmaio, pode ter convulsão e pode até chegar a ficar em coma. Esse controle para o diabético é para sempre, né? E é muito importante. Tem uma dúvida do nosso auditório virtual, a Thalita. Ela está dizendo, a diabetes pode causar confusão mental? Por que a baixa de insulina causa esse problema, doutor? Olha, na verdade, a diabetes com falta de insulina aumenta muito a glicose no sangue e isso faz com que a osmolaridade, ou seja, a pressão dentro do vaso para passar líquido de um lado para o outro, se modifique e o cérebro pode não trabalhar bem com essa diferença. A gente está vendo aí a quantidade de glicose, ela está elevada aqui, né? E aí ela vai diminuindo. E a hipoglicemia também leva à confusão mental, porque o cérebro precisa dessa glicose para funcionar. E se ele não recebe, o neurônio não funciona direito e é importante que você reponha isso o mais rápido possível com açúcar no sangue. Por algum chocolate, uma bala, uma coisa para melhorar isso. Agora, doutor, tem muita gente que acha que é esquisito, né? Dar uma bala, um chocolate, açúcar para quem tem diabetes? Essa pergunta é muito importante. Por quê? Sendo um paciente diabético e ele tomando hipoglicemiantes, como insulina, naturalmente isso vai fazer com que o açúcar diminua. Imagine você que a pessoa acordou inapetente, está meio enjoada, isso, aquilo, tomou os remédios para diabetes e não se alimentou como costuma fazer. E aí o açúcar baixa no sangue. Isso é perigoso e às vezes grave, com consequências às vezes irreversíveis, causar sequela mesmo de perda de memória. Então, em sendo um paciente diabético, mais rápido ainda você precisa dar açúcar para essa pessoa. Por isso é tão importante também que as pessoas diabéticas tenham a alimentação fracionada, comam de tempos em tempos, não fiquem muito tempo em jejum, né? É importantíssimo, porque o jejum é que leva a essa hipoglicemia. Que outras dicas a gente poderia dar para quem tem diabetes não ter esse problema de hipoglicemia? Bom, em primeiro, como você acabou de dizer, comer com uma certa frequência, não passar muito mais de 2 horas sem comer. Comer mais ou menos de 2 em 2 horas. Não abandonar o tratamento médico, eu acho que é importante ir no médico, fazer exercício físico, quer dizer, manter o organismo em bom estado, né? Perguntinha da internet, vamos ver a dúvida aqui, é da Ruth. A confusão mental pode acontecer com qualquer pessoa, doutor Calil? Isso a qualquer sem momento dúvida pode nenhuma. acontecer? Você pode estar saudável aqui, o Fernando, por exemplo, pode ficar confuso daqui a pouquinho. Estou brincando. Se tiver qualquer pessoa normal, que tiver uma infecção, por exemplo, ela pode ter confusão mental. Algumas medicações podem, como vai ser comentado, causar confusão mental.
né? Se você é diabético, também pode sim, dependendo do nível de glicemia. Os níveis abaixo de 60, por exemplo, de glicose, você pode começar a ter vários graus de confusão mental ou até entrar em coma, né? Então... E algumas vezes essa confusão mental, ela pode ser o principal sintoma de uma doença sem apresentação de um sintoma clássico? Sem dúvida, é muito importante hoje. O que acontece? Passa a ser uma propedêutica, assim, faz parte da história, da propedêutica, do diagnóstico. A pessoa com confusão mental, uma das coisas que você pensa é infecção, né? Pode pensar acidente vascular cerebral, uso de medicação, mais hipoglicemia, né? Mas a confusão mental faz parte de uma história que você chega para o paciente, você vê o paciente confuso, você pensa em infecção, faz parte, doutor, inclusive da propedêutica diagnóstica. Se o senhor falar propedêutica, ele pode ficar mais confuso às vezes. Não, faz parte do diagnóstico, quer dizer, faz parte da sintomatologia, né? Da infecção. Muitas vezes a pessoa não tem febre, né? Fernando só me chama a atenção, né? Mas tá bom. Não, eu só tô bem. falando que eu mas tá bom. Você tá certo. Complicado. Você tá certo. Eu aqui na frente do Mutarelli fico meio confuso assim. Mas tudo bem. Voltando, né? A pessoa, por exemplo, infecção, pode não ter febre, né? Pode não ter calafrio, por exemplo, pode não ter sintomas, a infecção urinária, por exemplo, dá dor para urinar, a pessoa pode não ter isso. E o primeiro sintoma ser uma confusão mental, principalmente nos pacientes de idade. Então, a pessoa de idade começa a ter confusão mental, você já pensa em algum foco de infecção que não se manifestou de outra maneira, a não ser com uma confusão mental. Por Melhorei? isso, melhorou muitíssimo. Nada como uma chamada de atenção, Fernando, foi ótimo, viu? Essa foi ótima. Agora, lembra da pergunta que a gente tinha sobre Alzheimer, doutor Mutarelli? A Rosângela, ela queria saber se pode ser o início de Alzheimer, essa confusão mental. Um trocadilho aí, a confusão de que a confusão mental leva a Alzheimer é que muitas vezes o paciente já está num processo de demenciação, um processo inicial da doença de Alzheimer, e a infecção urinária faz com que toda a família passe a prestar atenção no paciente, porque ele fica confuso. Começa a ver coisa que não existe, achar que estão querendo roubá-lo, etc. E passam a perceber a partir daí que a pessoa está com algum problema e que está esquecendo coisa que não estava aparecendo antes. Então, a infecção em si não é a causa do Alzheimer, mas pode chamar atenção para um quadro inicial de Alzheimer. Potencializa o que já estava lá instalado, né? Exatamente. De um dia para o outro, doutor, a gente tinha a pergunta anterior, no bloco anterior, né? Acorda com esse problema? É tão evidente assim? Em geral, confusão mental, ela é, de fato, de um momento para o outro. Agora, o Alzheimer não. O Alzheimer é uma doença que acontece lenta e gradativamente. Como eu disse agora há pouco, às vezes as pessoas nem percebem que a pessoa já está esquecida e ela vai se instalando. O que acontece rapidamente, agudamente, é que a infecção urinária ou infecção de outra parte faz com que o cérebro fique confuso num cérebro que já não tem essa reserva, tem menos neurônios do que as pessoas normais e fica mais vulnerável a essa infecção. Então, só arredondando aquela dúvida anterior, a pessoa não vai acordar com Alzheimer, ela pode acordar com sintomas da infecção, não exatamente da doença Alzheimer, né? Essa não aparece de uma hora para outra. Isso, é o estado confusional agudo. Ela acorda com o estado confusional agudo, não é que ela acorda com Alzheimer.